Força magnética atuando em um condutor retilíneo percorrido por uma corrente elétrica. Muito bem, então, condutor retilíneo, quando ele é percorrido por uma corrente elétrica, também nós teremos uma força magnética atuando sobre ele. Então, para você que já trabalha na área aí, que já montou quadros aí de energia com cabos bem grossos, com correntes altas, provavelmente você já deve, na saída do quadro, você já deve ter tido aí uma situação que deve ter ocorrido duas coisas. Uma vibração, a outra aquecimento. Por que que isso ocorre? Por causa dessa força aqui gerada, tá, no condutor. Como que você resolve isso? Você tem que calcular essa força magnética. Você pode fazer uma madeira, pegar um furacopo, furar e ver qual é a distância segura aqui, ó. Qual é a distância segura, tá? Para que não ocorra aí interações entre essas forças, entre os condutores, tá certo? Entre os condutores. E você fura, bota os fios aqui, ó, certinho, e não terá problemas. Você provavelmente já deve ter passado por isso aí. Alguém já deve ter falado para fazer isso. E quem falou para fazer e quem fez não sabe por quê, mas fez. Mas enfim, é por causa dessa força magnética que atua no condutor retilíneo. Então nós temos aqui o condutor retilíneo, força magnética, campo magnético, né? Força magnética, aqui o condutor retilíneo aqui, corrente elétrica, tá? Então o ângulo formado entre a corrente elétrica e o campo magnético nós temos θ, tá certo? Θ. Dessa forma, a força magnética será dada por B e L seno θ. B e L seno θ. Então aqui nós temos um exemplo, tá? Então observe aqui, ó, corrente elétrica, condutor, né? Condutor. Aqui é o θ, né? É o θ. Comprimento desse condutor, 2 metros. Um condutor de comprimento 2 metros é percorrido por uma corrente elétrica aí de 10 amperes. Então, 10 amperes é a corrente. Comprimento é 2 metros. Esse condutor está situado a um campo magnético uniforme, intensidade B igual a 0,05 Tesla. Conforme a figura ao lado. Qual a direção e sentido da intensidade da força magnética? Então você pode utilizar aí a regra da mão, aquela regrinha lá da mão direita, tá? Aquela regrinha da mão direita. Você vai botar, aqui ele botou outra regrinha para utilizar, mas você pode utilizar essa daqui sempre, tá certo? Carga positiva, campo magnético, B, velocidade, polegar, V, força. Se estiver falando de força, palma da mão. Então, indicador, polegar e força, tá? Você pode pesquisar também sobre essa regrinha aqui, ó, que ela tá indicada já, não tem nem como errar. Ela já tá indicada, ó, tá certo? Como você utilizar essa regrinha aqui para obter o sentido da força também, tá? Então a gente vai pegar aqui, ó, F igual a B e L, seno θ, e vai calcular a força, que ela vai dar 0,5 newtons. Força magnética entre dois condutores paralelos. Então, ó, é aquela força que eu falei entre dois condutores, ela ocorre uma interação. O campo magnético de um gera uma força no outro condutor e o campo magnético, que no caso B1, gera uma força aqui, ó, nesse condutor 1, né? Quer dizer, o B2 aqui, o campo magnético gerado por 2 gera uma força no condutor 1 e o campo magnético gerado por 1 gera uma força no condutor 2, tá? E essa força ela vai ser calculada por isso aqui, ó. Permeabilidade do meio vezes I1 vezes I2 vezes o comprimento do condutor dividido por 2π vezes D, onde D é a distância entre os dois.
a distância entre os dois. Então aqui é força magnética, aqui é a distância, aqui é o comprimento dos condutores, tá? Comprimento dos condutores aqui, ó. Como você pode ver, o L. E 1 e 2 são o quê? São correntes elétricas. Vejamos aqui um exemplo. Eu tenho dois condutores percorridos por intensidades de corrente de 3 e 2 amperes. 3 e 2 amperes. Situados a uma distância de 20 centímetros. Lembrando que 20 centímetros é igual a 0,2 metros. E o coeficiente do meio é 4π vezes 10 a menos 7, tá? Então, dois fios condutores retos de 10 metros de comprimento. Esqueci de botar aqui. 10 metros é o comprimento, é o L. E esse aqui é a distância. Estão situados a 20 centímetros um do outro e são percorridos por correntes de intensidades 3 e 2 amperes. Determine a característica da força magnética entre os condutores por metro de comprimento. Considere μ igual a 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metros sobre amperes. Então, L1 igual a L2 igual a L, né? Que é 10 metros. I1 igual a 3, I2 igual a 2 amperes. D igual a 0,2 metros. E μ igual a 4π vezes 10 a menos 7. Jogando isso aqui na equação, nós teremos o valor de 6 vezes 10 a menos 5 newtons. 6 vezes 10 a menos 5 newtons.